Shalom, shalom, irmãos. Continuando aqui hoje com o segundo vídeo aí a respeito do estudo, né? Que a gente ficou de trazer para vocês. Eu fiz um vídeo só com a introdução aí falando sobre as fontes e os objetivos, né? Desses estudos que a gente vai postar aqui no canal. E agora nós vamos pro conteúdo propriamente dito, né? Então, afinal de contas, o Messias aboliu ou não aboliu a lei quando ele foi o nosso sacrifício perfeito, a expiação dos nossos pecados ali no madeiro, né? Vamos tirar a nossa própria conclusão, mas agora baseados nas frases e nos escritos reais de Shaul, e não nas distorções e no fermento grego dos pais da igreja lá na Grécia e tudo mais. Vamos lá. Então vamos começar aqui com a introdução. Aqui, ó, neste estudo vamos mostrar a origem desta confusão e também vamos esclarecer o que Shaul realmente disse sobre a lei do Criador, que é a Torá, né, em suas cartas. Pontuaremos versículo a versículo com o original em grego, foi aquilo que eu disse, né? O português das Bíblias tradicionais, que é traduzido a partir da Peshitta grega, né? E os originais em hebraico. Então, eu vou colocar cada versículo que fala sobre a lei aqui nesse estudo para vocês. Primeiro, como é que ele está escrito em grego. Depois, como que ele foi traduzido para o português. E depois, como que ele deveria ter sido traduzido, mas diretamente do hebraico. E aí a gente vai conseguir ter a plena certeza do que foi que fizeram com as Bíblias que nós temos hoje nas mãos, ok? É muito sério isso aqui, pessoal. É muito importante, porque isso aqui vai deixar vocês com uma visão crítica quando vocês forem ler as Escrituras e muito mais atentos e muito mais sensíveis a esses enganos, ok? Então, Shaul, aqui ó, a origem do problema, né? Shaul, que as pessoas conhecem como Paulo, né? Ele se referiu a dois tipos de lei em suas cartas. Então é a primeira grande sacada. Quando você lê as Bíblias tradicionais, você só vê Shaul falando a lei, debaixo da lei, sobre a lei, lei, tudo é lei. Só que ele estava falando sobre dois tipos de lei. E os tradutores não consideraram isso. Olha só o que aconteceu. O primeiro tipo de lei que o Paulo estava falando foi o legalismo rabínico farisaico. Para quem não sabe, o legalismo farisaico ele era um conjunto de leis religiosas de origem humana, ou seja, eram usos, eram costumes e tradições humanas, ok? Que eram criadas por líderes fariseus e saduceus, que eram os religiosos da época, né? Eles inseriram suas próprias ordens e interpretações na Torá do Criador. Então o que eles faziam? Eles criavam regras religiosas da cabeça deles e algumas interpretações da Torá da própria cabeça deles e colocavam aquilo como se fosse um mandamento do Criador. Ó. Eles distorceram e ocultaram a verdade das essências das Escrituras ao colocarem as suas regras como se fossem mandamentos do próprio Criador Yahuwah Tsevaot. Ok? Então, eles pegavam esse monte de culturalismo e costumes judaicos da época e passavam para as pessoas como se aquilo ali fosse um mandamento, né? Então, Paulo, em alguns momentos, quando ele fala da lei, ele está falando dessa lei, do legalismo, ok? Em hebraico, Shaul descreve isto como legalismo. Ele usou o termo Tereit Namuzá em hebraico, tá? Tá aqui como é que se escreve com as letras hebraicas para não ficar dúvida. E o segundo tipo de lei que Shaul se referiu nas suas cartas foi a Torá. Né? Para quem não conhece, é um conjunto de princípios e estatutos e juízos de Yahuwah Tsevaot contidos no Pentateuco, deixados para o povo eleito de Israel como uma aliança perpétua de salvação através da fidelidade e confiança a estes princípios. Então, vejam só, Paulo, né, quando ele falava sobre lei nas cartas dele, ele falava em alguns momentos sobre a lei dos religiosos, a lei humana, e em alguns momentos ele falava sobre a lei Kadosh, a lei do Criador, né, que é a Torá. Só que quando traduziram isso, não consideraram isso, né? Então aqui, ó, em hebraico, Shaul sempre se refere à lei do Criador como Torá. Por quê? Porque Torá é uma palavra que não tem tradução para o grego. Não existe um termo no grego que possa traduzir Torá, entendeu? Então, eles tinham que ter colocado ou como Torá ou como lei de Deus, lei do Criador,
lei santa, alguma coisa, eles tinham que ter diferenciado. Porém, quando os tradutores passaram essas expressões em hebraico para o grego, eles usaram a palavra nomos, que é uma palavra grega, tanto para o termo legalismo como para o termo Torá, gerando a confusão sobre a relação da graça e da lei que existe atualmente. Portanto, quando Shaul falava do legalismo, que era a lei humana, eles usaram a palavra nomos para traduzir. E quando Shaul falava da Torá, que é a lei divina, eles também usaram a palavra nomos. Isso torceu as palavras de Shaul, dando a entender que ele se referia à Torá, quando na verdade ele estava criticando o legalismo. Então, o que aconteceu? Você tem duas coisas diferentes, e aí quando você vai traduzir, você usa uma única palavra para as duas coisas. Então é como se você tornasse aquelas duas coisas em uma só. Né? Por isso que as cartas de Shaul, quando você lê na Bíblia, elas parecem ser contraditórias. Tem hora que ele fala a favor da lei e tem hora que ele desce o porrete na lei. E aí o pessoal fala que Shaul era louco, que era um herege, mas não é, foi a tradução. Ok? Posteriormente a isso, ao traduzirem as escrituras do grego para os outros idiomas, incluindo o português, a palavra nomos foi colocada como lei nas Bíblias, sem considerar que haviam duas leis diferentes sendo abordadas pelo apóstolo Shaul, consolidando assim a heresia do dispensionalismo, onde supostamente a graça aboliu a lei. Então é isso que eu falei. Eles traduziram, quando Shaul escreveu a Bíblia as escrituras em hebraico, quando ele falava do legalismo, ele usou Tereit Namuzá. E quando ele falava da lei divina, da lei do Criador, ele usava Torá. Só que aí traduziram os dois termos de Shaul como nomos. E aí quando passaram do grego para o português, nomos virou lei. Então tudo ficou lei. Ficou uma coisa só. E aí vira essa salada, né, esse monte de doutrina maluca que tem por aí, cara. Então, aqui, ó, nomos, na concordância Strongs, ela é a palavra 3551. Ela significa sistema de regras ou leis gregas. Outros termos que usaram para traduzir, né, além do nomos, foi ergon nomo, que significa obras da lei, e upus nomos, que é debaixo da lei ou sob a lei. Você já ouviu esse termo aí na igreja? Ah, você é fariseu, você está debaixo da lei. Então, vocês estão vendo de onde veio isso, né? Agora, a pergunta que fica é a seguinte: por que não utilizaram a expressão Torá ou lei do Criador quando traduziram, né, para o grego, né? Por que usaram só nomos? Essa pergunta eu vou deixar no ar aí. O que ocorre com este grave erro de tradução é que quando usamos bíblias tradicionais, sempre que Shaul está condenando o legalismo farisaico, entende-se que ele está condenando a Torá do Criador, o que não ocorre nos originais em hebraico, como veremos a seguir. Isto deu fundamento para a criação da falsa doutrina cristã do dispensionalismo, onde supostamente Shaul afirma que a graça de Cristo cancelou a Torá do Criador. Como é que pode, né? O filho do Criador vir aqui cancelar a lei do Criador, né? Só na tradução grega mesmo. Conclusão: se você aprendeu essa doutrina do dispensionalismo cristão e ainda acredita que o que está escrito na sua Bíblia traduzida do grego é a verdade absoluta, então você precisa muito deste compilado de estudos para reavaliar a relação entre a Torá, a lei do Criador, né, e a graça, que é o favor imerecido. A seguir, vamos pontuar as passagens onde Shaul abordou os temas lei farisaica e lei da Torá, mostrando todas as torções feitas entre as traduções. Bom, pessoal, não vou me alongar muito, esse é o vídeo número 2. Isso aqui foi só para dar uma base para vocês dos termos que foram colocados erroneamente na hora das traduções, né? E agora vem a parte mais importante, a partir do vídeo 3, que nós vamos discutir os versículos, né? Então eu vou pegar todos os versículos de Romanos, todos os versículos de Gálatas e todos os versículos de Efésios e Colossenses que Shaul aborda a lei. E aí eu vou colocar para vocês no grego, no português e no hebraico. E aí vocês vão ver o tamanho do estrago que os tradutores, os pais da igreja, que traduziram do hebraico para o grego, fizeram uma verdadeira atrocidade com as escrituras.
Shalom, shalom e até o próximo vídeo.